Deus vai pegar você. Que essa palavra você possa entender ela. Eu vou falar um pouco sobre a presença de Deus. A presença de Deus dentro de nós. E quando eu falo da presença de Deus, é algo que toca meu coração, porque a criação de Deus, o propósito de Deus foi criar o ser humano para ter intimidade. A presença de Deus todos os dias, não é algumas vezes, é todos os dias. Vocês estão me escutando? Eu falo baixo. E o propósito de Deus, a criação de Deus, é para que o homem, a mulher, o ser humano, aquilo que Ele criou, não ande sozinho. Amém? É isso que eu quero que você entenda hoje. Você não é sozinho, você não está sozinho. Apesar de muitas vezes as perguntas que você faz para Deus não ser respondida rápida, não significa que Ele te deixou, que Ele não te ama. Significa que Ele está tratando o seu caráter, a sua vida, para te fazer mais forte. Porque Deus jamais vai deixar de responder uma pergunta sua, mas é no tempo dele. E eu quero que você entenda, eu quero começar isso, queridos. Hoje eu conversei com o pastor hoje de tarde, né? E eu disse para ele, eu vou pregar sobre um título dessa mensagem. Se fôssemos colocar um título, era o poder da presença. Nenhum ser humano fica do mesmo jeito depois que ele tem a presença de Jesus. Nenhum ser humano fica igual. Só precisamos experimentar. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provai. Depois que o ser humano experimenta da presença de Deus, ele jamais será o mesmo. E é sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração. E eu quero que você entenda que existe o poder da presença de Deus, que é diferente da presença de Deus. O poder de Deus se manifesta na vida de uma pessoa, talvez sem nunca ela ter sentido a presença. O poder de Deus pode se manifestar na vida de uma pessoa sem que ela nunca tenha sentido a presença de Deus. Como assim? O poder de Deus, ele se manifesta para curar, para libertar a pessoa, para mudar a vida da pessoa. Mas a pessoa pode nunca ter sentido a presença, porque a presença é para os íntimos. Eu só tenho intimidade com alguém quando eu convivo com ela. Amém? Eu só tenho intimidade, eu só sei dessa pessoa quando eu tenho convívio com ela, eu tenho uma intimidade com ela. Então a presença de Jesus na nossa vida é para os íntimos, aquele que todos os dias tem um secreto com Jesus. Quando nós temos um secreto com Deus, nós temos a intimidade com Ele. Nós podemos chegar, e a Bíblia diz que há um lugar onde nós vamos acessar esse lugar, que é a presença de Deus, desde a cruz, desde a morte de Jesus à cruz. Esse livre acesso foi dado a nós. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, a parede que nos separava dele foi rompida, e nós tivemos acesso a ele de novo, diariamente. Infelizmente, nos dias de hoje, amados, nós temos visto pessoas buscando a presença de Deus somente quando precisa. Infelizmente, a nossa geração hoje busca o Senhor só quando a água está aqui, no pescoço. Mas o propósito de Deus, o plano original de Deus foi criar, desde a criação, desde o Éden, foi criar o homem, a sua imagem e semelhança, para ter relacionamento com o homem. Relacionamento diário, todos os dias. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero que você entenda nessa noite que o propósito da criação de Deus, o plano original de Deus, o plano original de Deus foi criar o ser humano para ter intimidade todos os dias. Se existe outro plano, é genérico, é falsificado, porque o plano original de Deus foi criar o ser humano para ter intimidade com Ele todos os dias.
Entenda uma coisa, queridos. Não há para onde nós fugirmos da presença de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas achando que ninguém está vendo. Mas a Bíblia diz em Salmos 137, 139, não precisa ir lá. A Bíblia diz no Salmo 139, 7, que não há para onde nós ir nos esconder da presença de Deus. Não tem como. O ser humano não consegue se esconder da presença de Deus. Por quê? Porque ele não nasceu para viver sozinho. O Senhor Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. O ser humano, o homem ou a mulher, queridos, por mais ateu que ele seja, vai chegar um dia do sufoco que ele vai gritar por socorro para Deus. Por mais ateu que ele seja. Ele pode não acreditar, mas vai chegar um tempo que ele vai gritar por socorro pela presença de Deus. Então não há como nós nos ausentar do Espírito. A Bíblia diz que para onde me ausentarei do seu Espírito, Senhor? Se eu subo aos céus, lá está Deus. Se eu desço no mais profundo abismo, lá está Deus. E se me detenho nos confins dos mares, ou seja, nas trevas, ali há de me guiar a tua mão. Vocês entendem isso? Que não há como nós nos separarmos da presença de Deus? Porque o relacionamento foi criado por Deus. Foi criado um relacionamento de intimidade. Deus criou isso, nós, para louvor da sua glória. Nós fomos criados para louvor da glória de Deus. Então nós não podemos viver sozinhos. Quando Deus faz tudo, cria tudo, queridos, veja que ele diz em Gênesis que tudo foi bom que ele criou. Quando ele cria o ser humano, ele diz que é muito bom. Mas tem uma coisa que ele diz que não é bom: que o homem viva só. E não é só entre o casal, é sem a presença de Deus. Porque não há possibilidade alguma em mim de viver sem a tua presença, sem a presença de Deus. Não tem como. Amém? Glória a Deus. O plano original de Deus nós fomos criados para um relacionamento. Desde a criação fomos feitos por Deus com o propósito de ter um relacionamento de comunhão com Ele. E esse relacionamento foi perdido com o pecado. Eu não vou atentar para as coisas sobre o pecado, mas, queridos, se tem uma coisa que nos tira da presença, é o pecado. A Bíblia diz que o pecado nos separa da presença de Deus, porque Deus é santo e Ele não habita no meio do pecado. Ele não nos deixa de nos amar, porque o amor, a Bíblia diz que o amor de Deus jamais vai ser impedido de nos amar, porque Ele é o próprio amor. Nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem os governos desse mundo vai nos separar do amor de Cristo. Agora, o pecado nos separa da presença de Deus. Vocês estão entendendo? O pecado vai nos separar da presença, amados. E foi isso que aconteceu quando houve o pecado no jardim. Nós fomos separados da presença de Deus. Mas Deus é tão grande o seu amor para conosco, que Ele providenciou outro plano para nos ajuntar a Ele de novo, porque Ele criou o homem à imagem e semelhança dele para ter comunhão, relacionamento. E o plano foi Jesus Cristo, através da obra da cruz. Quando Jesus morreu pregado lá na cruz, quando Ele derrama o seu sangue, a Bíblia diz que nós fomos de novo colocados para perto de Cristo, para perto do Senhor, para não andarmos mais sozinhos. O plano original de Deus, o pecado separou, mas depois de 3 dias, o amor ressurgiu de novo através do Filho, para nos resgatar desse mundo e nos aproximar de Cristo de novo. Que amor é esse? Ao ponto de se entregar por nós. Eu não sei como está a sua vida nessa noite. Eu não sei o que te trouxe aqui.
Eu só espero, meu coração deseja que não seja necessidade que te trouxe aqui, que seja por causa da presença. Porque, queridos, esses dias que se passaram, eu falei muito com Deus. E tudo que Deus tratou comigo esteja na minha presença. E a Bíblia vai dizer assim, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu não sei o que tem ocupado o seu coração. Eu não sei o que você tem gastado tempo. Não sei o que você tem feito. Se você tem gastado o seu tempo com as suas coisas, com os seus planos, com os seus projetos. Talvez eu e você, estamos buscando as demais coisas e invertendo a ordem da criação. Buscando as demais coisas e Ele, se sobrar tempo, nós buscamos ao Senhor. Talvez nós ocupamos demais a nossa vida e quando nós chegamos em casa, nós dizemos assim, não, amanhã eu oro, eu vou dormir porque eu estou cansado. Isso significa que nós estamos dizendo, Senhor, tu espera aí, não é a sua vez aí. Nós estamos dando crédito às demais coisas, invertendo a ordem da criação, de buscar em primeiro lugar. As outras coisas eu acrescento na tua vida. Eu não sei qual tem sido o seu tempo, eu não sei qual o último dia que você se trancou no seu quarto e teve um secreto com Deus, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não sei se você tem feito isso. Eu não sei se Deus tem sido tão importante na sua vida que você, ao ponto de renunciar a muitas coisas que você tem a fazer por Ele, por amor dEle. Porque Cristo renunciou para se achegar até nós. Jesus renunciou à sua glória, Ele era o próprio Deus. Abriu mão de tudo aquilo que Ele tinha e que Ele era, por amor a cada um de nós. Eu não sei, queridos. Isso é uma pergunta para nós, o que nós temos feito do nosso tempo. E se Deus agora te pedisse o teu tempo, o que você iria fazer? Se Deus se apresentasse agora, eu quero o seu tempo. Talvez, amados, Deus vai ter que te ferir para ter o teu tempo. Como isso? A Bíblia diz que Deus fere, mas Ele mesmo torna a cicatrizar a ferida. Talvez Deus esteja nessa noite falando para nós, eu vou ter que te ferir para ganhar o seu tempo comigo. Talvez a ferida que eu vou colocar em você vai ser para ganhar outras pessoas. Nós não entendemos o jeito de Deus trabalhar, mas do tanto que Ele nos ama, Ele chega ao ponto de dizer que vai nos ferir para ganhar o nosso tempo. Eu não sei o que nós temos feito, queridos, das nossas vidas, qual o tempo que tem sido dado a Ele, se Ele tem sido importante para nós ou não, até que ponto nós temos renunciado. Deus tratou muito comigo esses dias, queridos, que eu estive afastado. Sabe, a minha oração outro dia foi, Senhor, eu já estou com 52 anos, e eu tenho feito tão pouco para Ti. O que mais Tu tem para mim? A resposta não veio imediatamente, mas veio depois. Sabe o que Deus disse? Você não morreu ainda para a sua carne, você não está pronto. Deus está esperando pessoas comprometidas a morrer para as suas vontades, para ter um relacionamento com Ele, porque Deus é Espírito, e se nós buscarmos as coisas terrenas, nós vamos buscar somente as coisas da terra, e nós não somos da terra, nós não somos daqui. Quando nós nos relacionamos com Deus, é pelo Espírito, mas a nossa preocupação, o que está dentro do nosso coração é as coisas terrenas. Como Deus vai fazer? Então por isso que Ele diz, será que Deus vai ter que ferir nós, para que nós venhamos entender que
que nós precisamos dar tempo a Ele, o autor da vida. Deus é onisciente, onipresente e onipotente, queridos. Ele vê, Ele pode, Ele está ao mesmo tempo em todos os lugares. Ele sonda e esquadrinha o nosso coração. Ele sabe quando nós deitamos e quando nós levantamos. A Bíblia diz que ainda que a palavra chegue à nossa boca, Ele já as conhece. Não temos desculpa. Nós não temos desculpa. Mas a pergunta é: que tempo eu tenho para o Senhor? O que eu tenho feito e renunciado para estar na presença dEle? Porque, queridos, o que mais machucou meu coração essa semana é que veio a palavra de Amós, o profeta Amós. Ele diz: haverá um tempo que o meu povo sentirá fome e sede da minha presença, mas não haverá mais a minha presença. Isso me dói, queridos, porque nós temos todo o tempo do mundo para dar a Ele, e nós não queremos. Nós não queremos por vontade nossa, por escolhas que fizemos, não servir ao Senhor, não dar tempo a Ele, não dar valor para aquilo que Ele tem nos dado, por escolha. Mas a palavra está dizendo que haverá um tempo que não haverá a presença de Deus, não haverá a palavra. O povo vai sentir sede e fome, não de comida, mas da presença do Senhor. E agora nós temos tudo, livre acesso para chegar na presença dEle, para estar com Ele dentro, e não fizemos, por escolher outras coisas. E aí reclamamos com Deus: por que Deus não me deu isso? Por que Deus não me ajudou isso? Talvez Deus está deixando você se ferir para ganhar o seu tempo. Talvez com uma ferida, quando estamos feridos, talvez nós vamos dar tempo para Deus, porque daí nós lembramos que Ele é o Senhor. Ele disse: buscai enquanto eu estou perto. Buscai enquanto eu estou disponível. Não é que Deus não vai estar disponível, mas é para nós entender isso. Buscar Ele enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, porque vai chegar esse tempo, amados. E a pior notícia que nós vamos ter, eu já disse isso aqui, não é o término de um relacionamento, não é uma perda. A pior notícia é no dia da volta de Cristo, Ele não nos conhecer, Ele dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nós temos todo o tempo do mundo para nos achegar na presença dEle, para desejar a presença dEle, para buscar a presença dEle todos os dias. Não há relacionamento de intimidade se nós não buscarmos todo dia. Não há relacionamento de intimidade se nós apenas vemos na igreja. Eu vou na igreja domingo e quartas. Não há relacionamento de intimidade se nós não tirarmos um tempo para Ele todos os dias. Amém? Vocês estão aí? Aleluia! Deus não nos abandonou com a separação. Deus não nos abandonou, queridos. Ele está presente. Eu vou prosseguir. Eu coloquei ali tanta coisa, mas eu quero seguir aquilo que o Espírito do Senhor está me dirigindo nessa noite. O relacionamento que Deus restaurou através do Filho Jesus Cristo na cruz. Jesus faz uma promessa, e é tão lindo isso, amados, porque Jesus disse: olha, não vou deixar vocês órfãos, ou seja, vocês nunca vão estar sozinhos, porque vocês carecem, vocês precisam da minha presença. E Ele envia o seu Filho para morrer numa cruz, para que nós tivéssemos acesso novamente a Ele. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia, você que tem aí, João 14, 16.
Todo mundo chegou? João 14,16 diz assim, promessa de Jesus. Essa promessa, amados, se cumpriu no dia de Pentecostes, quando Jesus disse, enviarei o Consolador para as vossas vidas. Mas no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que estavam todos reunidos, como nós estamos aqui. Todos reunidos. E veio do céu como um vento impetuoso, e desceu como línguas repartidas de fogo, e encheu aquela casa onde eles estavam, e todos receberam o Espírito Santo. A promessa se cumpriu. Quando Jesus faz a promessa, ela vai se cumprir. Todos foram cheios do Espírito, e o Espírito Santo é o que está escrito aqui. Capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Até aqui, até aquele momento, Jesus estava presente, mas Ele haveria de subir, e ele era o próprio Consolador. Mas Ele disse, eu vou rogar ao Pai, para que Ele envie outro Consolador, para que você não esteja só, porque a minha presença vai estar com vocês. E Ele diz, enviarei outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Você tem dúvida ainda que você não está só? Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Você tem dúvida ainda que você está sozinho? O Espírito Santo, amados, o Consolador, há uma promessa de Jesus ali: eu enviarei o Consolador, o Paracleto, o Ajudador, aquele que ia anunciar todas as coisas e ia te convencer do pecado e da justiça, do juízo. O Espírito Santo que está presente, está dentro de você. Eu posso apagar o Espírito? Posso, com as minhas escolhas. Ele está dentro, Ele está presente. Aleluia. Versículo 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Essa é a promessa que Jesus fez, queridos. Depois que Ele morreu, ressuscitou, para que nós não andássemos só. E Provérbios diz que o solitário, quando nós achamos que não, eu sozinho sou melhor, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria que é de Deus. Então, queridos, nós não podemos andar só. O solitário, ele busca só as suas coisas. Ele está dizendo para Deus: eu não preciso de você, eu não preciso de outras pessoas. Deus não nos fez para andar sozinho. É por isso que eu quero que você entenda nessa noite, eu quero que você saia daqui entendendo que sem a presença de Deus não há possibilidade de nós existirmos. Romanos 17, 23 diz assim: por causa dele nós existimos, por causa dele nós respiramos e por causa dele nós nos movemos. Por causa do Senhor, por causa da presença do Senhor. Nós só existimos por causa da presença dele dentro de nós, através do seu Espírito. Agora, essa fome, essa sede que eu tenho de Cristo todos os dias, que nós possamos entender nessa noite, que nós possamos buscar isso.
ter sede dele. Agora me veio, obrigado Espírito Santo, porque me veio uma palavra aqui. Havia um homem com lepra na época. Vocês sabem que a lepra era uma doença contagiosa. Ele não poderia andar no meio do povo. Estou falando da presença de Deus. Mas esse homem desejava, mais que tudo na vida, chegar perto de Jesus, ter a presença de Jesus. Mas havia um problema, havia uma multidão onde ele não poderia estar no meio, porque se ele tocasse qualquer um daquelas pessoas, as pessoas ficavam contaminadas. Essa multidão não deixava ele permanecer no mesmo lugar, poderia ser apedrejado a qualquer momento. Mas o desejo da presença de Deus fez com aquele homem que não se importou com a própria vida, ele desejava ardentemente chegar na presença de Jesus. É tão tremendo isso. E ele ultrapassa, ele rompe a multidão. A Bíblia diz que ele chega, ele rompe a multidão e ele chega perto da presença. E ele se joga. Quantas vezes você tem se ajoelhado no seu quarto e tem entrado na presença de Deus? Queridos, talvez você veio aqui hoje esperando receber uma palavra, mas essa é a palavra. É uma palavra que nos cura. É uma palavra que nos fere, mas vai nos curar. Se nós tivéssemos o mesmo pensamento desse homem que desejou a presença de Deus e não se importou com a morte. Ele simplesmente desejou estar com Cristo. E a Bíblia diz que Jesus se aproxima, não podia. Ele era leproso. A Bíblia diz que ele se aproxima e toca. Ele toca no leproso. Ficou contaminado. Jesus se contaminou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é santo não se contamina com o pecado. Jesus não se contamina com o pecado. Ele tocou naquele homem. Esse homem, ele se prostra diante de ti. O desejo dele está com Cristo. Ele diz: Senhor, se queres, podes me curar. Jesus se aproxima, toca e diz: quero, seja limpo. O que eu quero dizer para você nessa noite, que quando você tem a presença do Senhor, tudo muda na sua vida, tudo é transformado na sua vida. Aquilo que era enfermidade desaparece, aquilo que era aflição desaparece, porque mesmo que você esteja na aflição, quando você tem a presença, você encontra prazer. Mas como isso, Júlio? Andar com Cristo é na contramão mesmo. Quando tudo pensa que é uma coisa, andar com Jesus é diferente. Porque os discípulos de Jesus dizem assim: Senhor, quem de nós é o maior? Ele diz assim: quem exerce é o maior, torne-se servo dos outros. É diferente com Jesus. Toda a presença, quando você está na presença dele, tudo se transforma, tudo muda. Aquele homem desejou, ele ansiou, ele desejou a presença de Deus. O Jesus toca nele e ele é curado, limpo. Agora, esse homem teve dificuldade para chegar na presença do Senhor, mas a dificuldade não impediu ele. Eu não sei qual é a sua dificuldade nessa noite, nesses dias da sua vida. Eu não sei qual é a dificuldade tão grande que você não pode desejar a presença de Deus. Eu não sei qual é a dificuldade que tem impedido de você romper com a multidão, romper com os problemas e chegar na presença do Senhor e dizer: Senhor, estou aqui. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei qual que tem sido a dificuldade que impede de você de se entregar, de desejar, de romper com tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Não sei, amados. É você e Deus. É você no teu secreto. Queridos, eu não sei se você vai sair daqui hoje à noite, vai se fechar a porta do seu quarto lá e vai entrar num secreto, porque a Bíblia diz que aquele que entra num secreto com Deus, Deus recompensa secretamente. Você não precisa aparecer para outros que está orando, mas você precisa simplesmente obedecer a palavra e se jogar aos pés de Cristo. Romper com aquilo que te impede
de andar com Ele, de chegar na presença dEle. Isso é mudança, amados. Não há ninguém que mude, lembre disso. Não há ninguém que não mude sem a presença de Deus. Quando nós chegamos a perto dEle, tudo muda ao nosso redor. Tudo muda, queridos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo Jesus, queridos, eu vou querer estar presente todos os dias, perto dEle. E Ele é Espírito, eu preciso buscar Ele em Espírito e em verdade. Agora, se eu dou mais razão para as coisas da carne, as coisas materiais, eu vou estar longe dEle, porque Ele não é matéria, Ele é Espírito. E Ele está desejando ter pessoas, ter homens aqui, que desejam ter a presença, que desejam renunciar às suas vontades para estar com Ele. O Senhor está procurando pessoas que estão comprometidas com Ele. Eu não sei, amados, o Senhor me faz lembrar aqui de 3 homens que se comprometeram, Sadraque, Mesaque e Abednego, um nome lindo desse. Mas eles se comprometeram perante uma sociedade, um rei que mandou matar eles, jogando eles lá. Eles se comprometeram, não se importando com a sua própria vida. Eu não sei que ponto nós estamos. Eu não sei que nível nós estamos, queridos, de se comprometer com o Senhor, de amar Ele acima de qualquer outra coisa. Ele diz isso: se você me amar acima das suas vontades, vai mudar a sua vida. Eu sei disso. Eu sei disso, queridos, eu não estou falando apenas aqui. Eu sei pelo Espírito que quando nós gastamos tempo com Ele, tudo vai ser mudado em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Agora, para ter a presença de Deus, é necessário esforço. E o nosso esforço é abandonar as coisas da carne e buscar as coisas do Espírito. É renunciar muitas vezes, amigos. Vamos perder amigos. Vamos perder amigo, queridos. Ninguém me liga mais. Eloy, eu tive muitos amigos, tu sabe disso. Eu andei por tudo que é lugar. Ninguém me liga mais. Porque eu decidi andar com Cristo. Eu decidi tomar uma posição de abandonar as coisas que me tiravam da presença para seguir a Cristo. Ele disse: aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida aqui nessa terra, perdê-la. É minha e sua escolha andar com Cristo. Andar com Cristo é posicionamento. Eu me posiciono. As coisas materiais não me tiram da presença. Muitas vezes eu vou ter que renunciar a muitas coisas que eu gosto de fazer para estar perto dele, para fazer a vontade dele, porque eu a amo. Porque eu a amo, Cristo. E as coisas materiais não vão me tirar da presença dele. Eu vou fazer o que tiver que fazer, mas se for colocar na balança, eu vou renunciar às coisas que eu gosto de fazer para andar com Cristo. Eu não sei até que ponto você chegou, mas nós precisamos chegar nesse nível, amado. Nós precisamos desejar a presença dele. Aleluia. Você entende isso? Aleluia. Jesus está dizendo que Ele estaria dentro de nós, faria morada em nós, e através dele Jesus e o Pai viriam e se manifestariam em nós. Você sabe o que é isso? Você nunca vai estar só se você quiser, só se as suas escolhas forem ao contrário. Amém? Eu quero encerrar essa mensagem, queridos. Mas eu quero que você saia daqui entendendo que a Bíblia diz que há tempo debaixo dos céus
para todas as coisas. E aí ele fala, cita várias coisas. Mas há tempo de buscar a Deus ainda enquanto nós podemos achar Ele. E por mais que desculpa que nós damos, porque nós vamos encontrar desculpa, não vou na igreja hoje porque eu estou cansado, não vou na igreja porque eu orei ontem. Cada dia é um novo dia. E a Bíblia diz que a palavra se renova a cada manhã. Então nós precisamos buscar a Ele, desejar a Ele todos os dias, sem reserva. Não há dispensa, queridos, que nós possamos guardar a presença de Deus. A presença está dentro de nós. Nós precisamos amar Ele, buscar Ele, desejar Ele todos os dias. Aleluia. Eu não sei se você está tentando preencher o que falta em você com algumas outras coisas. O que Deus está te dizendo que o que falta em você é a presença dele. Eu não sei se você tem preenchido a sua vida com grupos, com amigos, com outras coisas, mas o que o Senhor está dizendo aqui é que você necessita da presença dele. Muitas vezes nós buscamos e tentamos preencher com amizades, queridos, aquilo que só Deus pode nos dar. Buscamos outros lugares, outras portas, e quando Ele está dizendo, eu sou a porta. Buscamos outros caminhos, e Ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar a Deus sem a minha presença, o Senhor está dizendo nessa noite. Eu não sei o que você tem feito, quais os caminhos, quais as portas que você tem buscado. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, queridos, que o que falta em você é a presença dEle. Você precisa sentir saudade dEle de novo. Saudade do Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos sentir saudade dEle, de como nós buscávamos antes. O que foi que aconteceu que esfriamos? Porque quando nós conhecemos a Cristo, era bom, não era peso ir na igreja, não era peso entrar no nosso quarto e adorá-lo Ele, não existia peso. Mas o Espírito do Senhor está dizendo, você precisa voltar a sentir saudade de mim. Aleluia. Entenda, queridos, aquilo que o Espírito diz essa noite para a igreja. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos do Senhor todos os dias. E como faz isso, Júlio? Eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Comece lendo. Comece entrando no seu quarto, fechando a porta e se jogue lá. E mesmo que você não tenha nada para dizer, fique na presença. Mesmo que você não tenha nada para dizer, se você ficar em silêncio, é a vez dele falar contigo. Porque muitas vezes nós queremos pedir, mas tem hora que nós precisamos ouvir a Ele. E é como um treinamento. Quer evoluir no seu esporte? Treine. Quer ter intimidade com Deus? Treine. Orar, treine, ler a Bíblia. Se posicione perante essa sociedade. E não esqueça que se o Senhor te ferir, é porque através da sua ferida você vai curar outros. Se Deus te ferir, é porque Ele está te tratando, não porque Ele te abandonou. Ele está tratando, está forjando o seu caráter. Ele está te fortalecendo, porque o Pai corrige a quem ama. Aleluia. Eu quero terminar essa mensagem, queridos. Senão eu vou seguir. Fique de pé.